Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós temos bastante assunto, hein? Se deixar isso aqui vai longe. Mas vamos lá. Você emite opiniões não solicitadas? Isso é um tema muito corriqueiro na vida da gente. O tempo todo está aí. Nós hoje, por não olharmos para nós acabamos identificando muitas coisas nos outros. Sempre foi assim, né? O tempo todo foi muito mais fácil eu observar no outro do que em mim. E quando eu observo no outro, eu começo a emitir aquilo que eu penso. Só que nós esquecemos que nós somos diferentes. Cada um é único. Somos, né? Únicos, individuais, indivíduo. Então, eu olho para o outro e falo: isso está errado. Dentro daquilo que eu aprendi, e isso está certo. Isso é assim, isso é não sei o quê. E aí nós vamos emitindo opiniões, na maioria das vezes não solicitadas. Isso ficou tão comum, tão rotineiro, tão corriqueiro, que a gente não se dá conta disso. Se você parasse um pouquinho no seu dia e observasse mesmo para valer, você ia ver quantas opiniões não solicitadas você emite por minuto. Você fala disso, você fala daquilo, você fala desse, você fala daquele, você aponta essa situação, aquela situação. Eu brinco, falo que tem os fiscais de Deus que saem com a prancheta na mão pelo mundo, anotando todos os pecados do mundo, os defeitos das pessoas, as situações, aquilo que está errado. Só que, no reverso da medalha, a gente não consegue colocar uma situação. Então eu vou criticar alguma coisa, então eu tenho que trazer uma solução para aquilo. Quando a gente parte para, vamos pegar assim um país inteiro, que nem o nosso, uma nação dessa, aí as pessoas começam a criticar a política. Você critica o político, mas você faz a coisa certa? Ó, momentinho para pensar. Você faz a coisa como ela deveria ser? Será que você não se corrompe aqui fora? De qualquer outra forma? Corrupção não é só dinheiro, tá, gente? Corrupção vem de uma série de coisas ali. Então, será que você não se corrompe aqui? Será que você não se deixa levar por algumas vantagens que você vai ter? Dar uma paradinha na fila dupla só para pegar meu filho rapidinho, mas é rapidinho, não atrapalhei ninguém. São modos de corrupção. Então, eu reclamo lá, mas eu não dou uma solução aqui. Então, eu estou emitindo uma opinião não solicitada. E ao mesmo tempo, eu estou apontando um defeito, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma solução para aquilo e eu muitas vezes pratico a mesma coisa ou coisas piores. Então, colocar somente a opinião, emitir uma opinião, não vale nada. E principalmente se ela não for solicitada. Sabe o que eu acho? Ó, lascou tudo. Você não está aqui para achar nada. Nós não estamos aqui para achar nada. Então nós temos que trabalhar isso dentro da gente. Então eu tenho que olhar, quando eu falo dentro, é comigo, é no meu ser aqui, no meu dia a dia, nas minhas coisas. Então eu vou apontar um outro defeito e eu falo assim: ah, isso aí não vai ter mais jeito não, isso aí é assim mesmo. Mas eu estou reclamando daquilo. Ué, se não tem jeito, então eu não posso reclamar, é assim. Eu preciso aceitar a coisa. Mas a gente fala com um tom pejorativo de como ninguém vai resolver aquilo para eu poder usufruir disso. Eu mesmo não faço nada. Então eu estou emitindo uma opinião não solicitada e também ao mesmo tempo não trago uma solicitação para que aquilo se resolva. Não trago uma resolução para aquilo. Na vida do outro, a mesma coisa. Fulano é assim. Você viu, fulano fez isso, fez aquilo, que absurdo, não sei o quê, porque senão, que se eu fosse eu, que... Você muitas vezes até se põe no lugar. Se fosse eu não deixava, eu não faria, instigando até a pessoa às vezes a tomar algumas decisões que ela não tomaria. Mas aí pega as pessoas mais alienadas, elas por vezes vão seguindo a cabeça do outro. É por isso que a gente vê na política o efeito manada, né?
Não só na política, mas no mundo todo, em várias situações. As pessoas vão indo assim sem conhecimento, sem cultura, não se preocupam em procurar e emitir uma opinião dela mesma ali, quando solicitado. Não, ela não aguenta quando ela vê uma coisa, ela já pá, carimba. As redes sociais estão aí para dizer isso o tempo todo. A pessoa posta uma coisa lá que ela quer postar, quem não concorda já senta a lenha. E palavras, né? Por vezes palavrões, ofensas, coisas bem, né, horrorosas mesmo, assim, completamente fora de uma educação. A pessoa leva aquilo para um lado pessoal e ela agride mesmo, até ameaças de morte a gente vê. Por quê? Porque ela não concordou com o que o outro fez. Ela emite uma opinião dela que não foi solicitada. Só porque eu postei alguma coisa ali não quer dizer que eu quero comentários naquilo. Eu simplesmente postei um momento meu, uma coisa que eu acredito. As pessoas não sabem respeitar. E a partir do momento que não sabe respeitar, a gente cria o conflito, a gente cria a confusão, as brigas. Conflitou, porque você não postou aquilo que eu queria ver. E por que é que eu sigo você? Por que é que você tá lá? Só para eu criticar? Detesto fulano, mas não tira o olho do fulano. E isso vai instigando para que a gente emita cada vez mais opiniões não solicitadas. E nós começamos a ficar completamente alienados nas questões. Sempre que eu tiver que emitir uma opinião e essa for solicitada, e se for uma opinião de crítica, eu preciso ter uma solução para aquilo. Porque se eu não tiver uma solução para aquilo, não adianta eu criticar. Ah, e o trânsito nas grandes cidades, ele muitas vezes ele entra como desculpa. Como eu não tenho um comprometimento com o meu trabalho, eu chego sempre atrasado. E chegando sempre atrasado, eu ponho a culpa em quem? No trânsito. Aí eu falo que o trânsito é uma porcaria na grande cidade, nos grandes centros. Tá, é uma porcaria, mas o que que você tem para melhorar? O que que você faz para melhorar o trânsito? Você para em fila dupla, você anda pela esquerda ali devagarzinho, você vai falando ao celular, você não dá seta para entrar. Você estaciona em lugar proibido. Então, quer dizer, você, além de não, né, fazer nada, você colabora para que aquilo fique lento e você ainda critica, sem ter uma solução para aquilo. Então, você não tem o direito de reclamar. Toda vez que você não tem uma solução para algo que você vai reclamar, você não tem o direito de dar essa opinião. Porque se você não for solucionar, não adianta reclamar. A reclamação, ela não leva a nada. E a gente faz isso o tempo todo, principalmente na vida das pessoas, na vida do familiar ali dentro, do pessoal que trabalha com você, do chefe, do bem. E eu só reclamo, reclamo, reclamo. Eu não sei lidar com as pessoas que estão à minha volta, então eu reclamo. Eu sou um coitadinho e o povo é o meu algoz com o chicote na mão que me chicoteia todo dia. Eu sou o escravão, tadinho de mim, né? É assim que a gente pensa. E quando a gente dá uma opinião muito fervorosa, fala muitas vezes fala besteira, porque eu venho com toda aquela raiva, com todo aquele lado pessoal, né? Eu levei tudo pro lado pessoal e eu expresso o que tem de pior em mim. Eu já vi pessoas falarem assim tanta besteira, tanta bobagem, dando uma opinião, porque ela traz essa opinião vinculada às experiências dela. E aí, se ela se frustrou naquelas experiências, se ela teve um trauma ali, aquilo vem com toda a força, sem que ela perceba. E ela põe aquilo tudo para fora. Se você para um minuto, você fala, gente, ela tá falando dela, da experiência dela, e não do fato em si aqui. Isso aqui só despertou um gatilho mental dentro dela e ela tá colocando essa raiva toda para fora. Ela tem algo mal resolvido dentro dela. E é por isso que as pessoas entram em conflito e a gente está olhando hoje toda essa barbaridade aí no mundo de confusão, de brigas, as pessoas com uma violência mais aflorada ali dentro delas, porque isso vai ficando guardado e as pessoas elas ficam completamente alienadas, cuidando somente da vida do outro.
As pessoas xingam os políticos, xingam as pessoas que votaram lá, mas ela não pensa em quem ela votou, se ela exerceu legal o direito dela ou não, mas ela critica o outro. E muitas vezes ela torce até para que aquele não dê certo porque não foi o que ela votou, como se não fosse uma única nação. Se o barco afundar, afunda para todo mundo. Não, mas só o fato de depois ela dar a opinião dela e falar, tá vendo a besteira que você fez? Isso já faz ela se sentir melhor, mesmo que ela esteja na merda mesmo. O país inteiro numa draga danada, mas ela fala, eu não fiz isso. E do que adianta? Então, pensar no coletivo, não, não dá. Tem que ser individual. Tem que fazer como eu quero, senão eu vou dar uma opinião não solicitada. Eu vou criticar, eu vou colocar para baixo e eu vou fazer qualquer coisa para que apareça aquilo que não foi como eu gostaria que tivesse sido. E assim a gente vai remando, né? Vai andando meio à deriva no barco da evolução. E muitas vezes a gente vai tomando porrada por causa disso. Dar opiniões não solicitadas é algo que você deve abolir da sua vida. Eu sei que é complicado, é mais difícil de observar isso, de perceber para quem está ouvindo isso a primeira vez. Para você que vai parar um pouquinho e olhar, eu sei que é mais complicado, mas observe bem. Observe as opiniões que você colocou nos seus projetos, nos projetos dos outros, no coletivo. Você está trabalhando num coletivo, observe aquilo, observe se aquela tua opinião ela realmente vai ser interessante para aquele projeto, para o todo. Não só para destacar você, não só para você ganhar estrelinhas de ó, como você é maravilhoso. Mas será que a minha opinião ali, ela vai trazer uma evolução para tudo aquilo do todo aquele coletivo? Ou não? Você vê que quando reúne um grupo de pessoas, sempre dá discussão. Por quê? Porque são várias opiniões. Muitas vezes não em prol do todo, mas em prol só do meu bel prazer. Daquilo que eu acredito. Mas o que você acredita, o outro pode ver que lá na frente pode dar algum problema. E aí, se vetar aquela opinião, eu já fico brabinho. Então precisamos olhar de uma forma mais coerente para as coisas. Precisamos olhar de uma forma mais tranquila e observar realmente aonde eu vou pôr a minha opinião. Você solicitou a minha opinião, então eu vou te dar a minha opinião. Mas eu vou te dar uma opinião como a palavra de um crescimento, de uma evolução para você, não baseado nas minhas experiências, porque as minhas experiências não interessam a você. Se eu falo para você, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vai importar nada, porque são minhas as experiências, não suas. Se eu for opinar baseado nisso, não vai valer nada para você, porque a situação é diferente, as pessoas são diferentes, né? Tudo é diferente. Então, se eu tiver que dar uma opinião solicitada, que seja uma opinião jovial, que seja uma opinião que coloque você à frente daquilo que você de repente não está conseguindo enxergar, mas partindo do princípio de que a situação é tua, não minha. Se eu fosse você, eu faria. Não, isso não dá certo. Porque se eu fosse você, eu faria de outro jeito, com toda certeza, mas é o meu jeito, não o teu jeito, então isso não é conselho. A gente vê muitas vezes as pessoas aconselhando assim, né? Até tendo boas intenções. Mas a boa intenção é baseada naquilo que ela viveu, e aí não serve nada, só vai dar um nó. Por isso, opinião é algo muito importante. Hoje a gente tem aí a liberdade de expressão, e isso é um termo que as pessoas elas não sabem como funciona isso. Não tem ideia, ela não tem noção. Ela acha que liberdade de expressão ela pode fazer o que ela bem entender, como ela quiser e falar o que ela bem entender. Volto mais uma vez nas redes sociais, que é um veículo tão bacana, mas que é muito mal utilizado pela maioria das pessoas. Livre-arbítrio, livre expressão,
liberdade, né, de expressão, não é isso que a gente vê aí fora. Isso é muito ruim, é muito feio de se ver. Eu vou dar a minha opinião somente quando ela for solicitada. Caso contrário, eu tenho que opinar só na minha vida, na minha existência, dentro daquilo que me compete, não do outro. Eu não tenho que sair por aí criticando, a não ser que eu coloque algo para fundamentar aquilo. Então eu posso realmente se falar, olha, isso aqui, o funcionamento disso aqui, assim, assim, não é de acordo com os critérios, e ó, eu tenho essa postura aqui, eu tenho essa sugestão assim, 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 que recompõe isso aqui de uma maneira muito mais interessante. Aí, ok, isso vai ser analisado. Fundamentou, vale a pena, é realmente útil, legal. Então isso passa a fazer parte. Ou não, né? Porque tem gente que vai recusar. Ok, é como o professor. O professor chega, passa um conhecimento, você fala, não, faz todo sentido o que ele falou. Ok, você passa a utilizar aquilo na tua vida. Olha, você fez errado aqui, aqui não é assim, é assado por causa disso, disso, disso e fundamento. Ok, você entende que aquilo estava errado e você muda, apaga e refaz. Por que que na vida a gente não consegue fazer isso? Porque a gente já vem enraizado com conceitos e pré-conceitos. Então, quando você precisa pagar um conceito seu, mesmo que você consiga entender que aquilo está certo, você não larga do antigo. Parece que é uma humilhação eu ter que mudar alguma coisa em que eu acreditava. E aí você começa a emitir opiniões não solicitadas para todos os cantos, para todos os lugares, o tempo todo. E muitas vezes machucando pessoas, ofendendo pessoas ou criando situações embaraçosas, situações que não resolvem. A pessoa fala, eu adoro determinado produto, e você fala, eu detesto. Ela não perguntou a tua opinião. Você emitiu uma opinião não solicitada. Porque você não gosta de um produto, e se a pessoa do teu lado está falando que ela ama, ela gosta, ela tem os motivos dela para aquilo. O produto está lá. Pessoas vão amar e pessoas vão odiar. Vai servir para um, para outros não. A roupa está lá. Tem roupa que você acha linda, tem roupa que você acha horrorosa. Tem roupa que você vê no manequim e fala, tá linda, você põe no teu corpo e fica horrível. Não fica legal para você. Você não fala, nossa, ela estava bom, mas aqui comigo não ficou bom. Ok, não tem problema nenhum. Mas as pessoas vêm já pá e começam a meter. Aí você começa a criar inimigos, porque a pessoa fala, não perguntei nada. E eu adoro isso. Quem é essa pessoa para vir falar assim? E você já traz aquele campo todo energético, onde eu digo para você que o astral não é fumacinha. A pessoa olha pro lado assim com ódio, porque ela adora o produto, o outro vem e fala que é uma porcaria. Uma opinião não solicitada. Ninguém pediu. E quando pedir uma opinião, mesmo que você não goste da coisa, não coloque a coisa lá embaixo. Porque você não gosta daquilo, mas tem gente que vai gostar. E se você rebaixar muito aquilo, a pessoa acaba se sentindo ofendida. Ela não deveria, mas ela se sente. E a partir do momento que ela se sente assim, ela manda uma carga energética para você. Muito pesada de frustração. E aí você não sabe por que dói as costas, a cabeça, por que você não dorme à noite. E você nem lembra daquilo, né? Foi lá no shopping, lá ontem à noite, nem lembro o que aconteceu. E no outro dia tá com uma puta dor de cabeça. Então, emitir opiniões não solicitadas, volto a repetir, você precisa isolar, eliminar isso da tua vida. Parar, prestar atenção e observar aonde você está pondo essas opiniões não solicitadas e elimine, acabe com isso. Coloca as opiniões dentro da tua vida. Quando solicitarem a tua opinião, você coloca, você pontua ela. Pontua ela de uma maneira educada, não de uma maneira grosseira, através das experiências que você viveu. E sim observando todo o contexto daquilo, porque tem pessoas envolvidas, tem situações envolvidas que você não entendeu, que você não faz parte. Muitas vezes você vai dar opinião somente de uma parte do todo, mas você não entendeu o resto do todo.
Nem sempre o que a pessoa está falando ali ou pedindo a minha opinião é o fato verdadeiro. Então, emitir uma opinião, a gente precisa pensar muito antes de jogar essa palavra no vento. Antes de achar qualquer coisa vendo só partes do todo. E não tudo, por inteiro. Então esse áudio aqui, pessoal, é para você parar um pouquinho, refletir na tua vida, fazer as tuas buscas, os teus estudos, em cima das opiniões que você emite, as solicitadas e principalmente as não solicitadas. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todo mundo e até o próximo áudio.